Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou gravar aqui a correção da aula 9, tá? Que eu vi que tiveram algumas confusões. Isso era uma coisa que eu queria esclarecer com vocês, tá? Aula 9 é o fortalecimento do poder dos reis e a criação dos estados nacionais. Vamos lá para as perguntas. Que eu já fiz a correção, eu devolvi a atividade para vocês hoje lá pelo Classroom. Vamos lá. Segundo o texto, 3 grupos apoiaram a centralização do poder nas mãos do rei. Primeiro, quais foram esses grupos e por qual motivo eles apoiaram o rei? Então tem que responder, né? Quais foram esses 3 grupos e por qual motivo eles apoiaram o rei? Tem que sempre que responder a pergunta de maneira bem precisa, certo? Estava aqui, né? Os burgueses apoiaram o rei porque eles precisavam de segurança e leis que garantissem o sucesso dos seus negócios. A nobreza se aproximou do rei porque eles queriam manter os seus privilégios, né? O que é o privilégio, né? É aquela pessoa, aquele grupo que tem vantagens, né? Essa é uma palavra muito utilizada hoje em dia, né? A gente ouve sempre na televisão, na internet e tal, privilégio, né? Aquela pessoa, é aquela história, né? No Brasil, o cara é rico, aí ele vai preso e no dia seguinte ele já está solto na rua, né? É o privilégio, por quê? Porque ele tem dinheiro, porque ele tem um tratamento especial, né? Se a pessoa fosse pobre, ela ia ficar presa, né? E isso é o privilégio, né? É, você tem vantagens que são oferecidas a você pelo governo ou pelo Estado, né? Você tem uma diferença entre grupos sociais, né? Essa questão da nobreza, né? E os camponeses, né? Que, ao longo dos séculos eles estavam sendo explorados, né? Pela nobreza ali no feudalismo, né? E eles viram no rei como essa figura que está acima de todos e que pode promover justiça, né? Que o rei não vai deixar eu tenho a quem recorrer caso eu esteja sofrendo uma situação de exploração extrema, né? Eu posso recorrer ao rei. Por isso que eles apoiaram o rei. Vamos lá. A segunda questão, eu tive mais problemas com relação a ela. Assim, quando eu peço para vocês responderem com as suas palavras, eu percebi que vocês ficam muito preocupados com isso, né? Que vocês surtam quando eu peço para responder com as suas palavras. Assim, não se preocupe com isso, tá? O mais importante é responder segundo o texto, tá? Porque esse texto ele foi elaborado por alguém que estudou muito o assunto, né? Algum historiador importante que estudou o passado para poder escrever isso e esse conhecimento chega até nós, né? Através dos livros e eu passo para vocês como professor. Então tem sempre que ser segundo o texto, que é o mais importante, né? Responder corretamente. E depois, essa questão de responder com suas palavras é mais uma questão de exercício, é você aprender a fazer uma redação, é você aprender a se expressar com suas palavras. Mas isso é acessório, o importante é responder corretamente e de acordo com o texto, tá? Porque eu vejo que quando eu peço para você responder com suas palavras, tem muitos alunos que viajam, né? Acabam respondendo umas coisas meio malucas, ou então acaba pegando da internet por medo de responder exatamente como está no texto, né? Mas assim, não se preocupe com isso. Eu prefiro que vocês copiem o texto, né? Responda igualzinho ali, do que dar uma resposta maluca, né? Ou então copiem do colega, assim, não se preocupem com isso, tá? Isso daí, de você responder com as próprias palavras, vocês vão fazendo com o tempo, tá? O importante é estar correto e segundo o texto, porque a gente nunca pode responder de cabeça, né? Eu tirei da minha cabeça, eu acredito nisso. Não, tem que responder segundo aquilo que o conhecimento de alguém que sabe mais do que nós tá dizendo. E quais eram as principais características do Estado moderno? Então aqui, né? Eu deixei bem evidente aqui, características do Estado moderno. E são esses 4 pontos aqui, né? O poder centralizado na figura do rei,
O rei é muito importante no Estado moderno. Muita gente confundiu o Estado moderno com era moderno, o moderno no sentido do atual, do que é hoje. Mas essa é uma questão muito complicada, né? Que eu quero tratar sempre com vocês. Estado moderno é diferente. Estado é o governo, é uma forma de governo, né? Moderno. Hoje nós vivemos na idade contemporânea, não é mais o moderno, tá? É confuso isso, eu sei. Mas vocês têm que ter em mente, a idade moderna, ela vai ali de 1453 até 1789. Isso é a idade moderna, tá? E uma das principais características dessa época é que você tinha os reis com um poder muito forte, né? As pessoas não participavam do poder, ninguém votava no Estado moderno, entendeu? Era o rei que mandava, assim, grosso modo. Tem lugares onde as pessoas participavam mais da política, mas era o rei basicamente a figura central, né? E você passa a ter o exército permanente, que na Idade Média não era assim, né? Aquele exército especializado, né? Que é pago para fazer aquilo. Você começa a ter os funcionários especializados, né? O ministro das Finanças, o ministro da Agricultura, né? São pessoas que estudam, que são especializadas naquilo, né? É uma coisa mais profissional, né? Não é que nem na Idade Média que era tudo meio bagunçado, né? E você tem moedas também, a moeda, né, o dinheiro e as leis comuns para cada reino, para cada país, né? A França tinha o franco, a Inglaterra tinha a libra, né? E é assim até hoje. Anteriormente não era bem assim, né? Cada lugar tinha a sua moeda e era uma confusão danada. Então é isso, o Estado moderno é isso, é esse Estado mais organizado, né? Mais profissionalizado, que você tem ali aí entre 1500 e 1900 mais ou menos. Aí depois entra na idade contemporânea, aí já é outra questão, né? Aí já entra indústria, né? Derrubam os reis e começa a surgir as democracias, as pessoas participando mais da política, né? Aí é outro assunto, idade contemporânea. É que a gente confunde essa idade, essa palavra moderno, é normal isso, a gente entende moderno como atual, né? Como o de hoje. Só que os historiadores criaram esse probleminha pra gente, tá? Então, é, idade moderna, estado moderno, não tem a ver com o dia de hoje, não. Tem a ver com isso que eu falei para vocês, tá? Mas isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar mais. E é bem difícil mesmo. Você tem que trabalhar no sexto, no sétimo, até o final do ensino médio, que é bem complicado, ok? É isso aí, gente. Obrigado. E não se preocupem em escrever com as próprias palavras. Se não der, só sigam o texto e respondam corretamente, ok? Até mais.